E conta para nós, tá? Se essa experiência de chegar aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, ela é bem empolgante, né? Uhum. Como que foi para você, assim? O que que você sentiu quando você chegou aqui nos Estados Unidos a primeira vez, assim, que você saiu no aeroporto, você olhou tudo assim? Como que foi para você? Eu senti como se eu estivesse entrando numa geladeira, no frigorífico, porque estava frio. Isso foi em fevereiro, 2 de fevereiro de 2015. Deu uma semana Inverno. depois de um temporal que tinha rolado. É, e tipo, eu saí, vi, né, carros, né, passando, era no aeroporto ali do JFK, né, o aeroporto de Nova York, e aí, gelo na cara. Foi frio e neve, né, no chão. Foi a primeira, eu falei assim, gente, eu tô aqui. Foi isso, assim, estou aqui. Estou em terras americanas, cheguei. Tipo assim, mas um negócio é tão rápido, assim, que às vezes nem dá tempo de você processar muito, assim, né? Mas foi isso, eu cheguei, eu tô aqui. Tô nos Estados Unidos. Bacana. E conta para nós, a família te recebeu? Como que é essa recepção da família? E fala também um pouquinho da carga horária do programa, quanto que eles te pagam, o que que você pode ou não pode fazer também, para a galera saber um pouquinho. Tá. Se eu esquecer as perguntas, você me fala, tá? Porque eu tento a esquecê-las. Tá, a família foi muito tranquila, né? A família, como eu já tinha, durante o processo de colocação da au pair com a família, você fala geralmente com muitas famílias. Eu falei só com uma e fechei logo com a primeira que eu conversei, e era uma mãe solteira com um bebê. Né? Ele tinha 1 ano na época, o Ryan. E aí a gente conversou bastante por e-mail e tal. Aí depois fizemos um Skype, e a gente conversou por Skype. Ela é muito simpática, assim, né? Mãe solteira e tal. E beleza, aí a gente fechou um match muito rápido e ela foi muito simpática, assim, quando ela me recebeu. Eu passei 3 meses na casa dela. Mas qual foi a outra pergunta mesmo? Aí depois, como que é essa carga horária, assim? Porque eu imagino Tá. que você tem uma quantidade de horas que você pode trabalhar ou deve trabalhar, e depois você Isso. pode descansar, fazer suas coisas. Isso. Assim. Qual que é a carga, assim? É que isso que eu não lembro agora, se é 40 ou 45 horas, eu nunca me lembro. Vamos achar que seja 40, porque eu não lembro. Não, 40 ou 45, enfim. Mas com essa família, por exemplo, eu trabalhava segunda a sexta, e aí nos dias que eu tinha escola de inglês, porque eu estudava, né? Você tem que estudar para fazer alguns créditos. Eu trabalhava um pouco menos, acho que era terça e quinta, eu trabalhava um pouquinho de horas a menos, e aí eu compensava essas horas no sábado. E eu trabalhava sábado sim, sábado não, ou era todo sábado de manhã cedo, porque ela saía para correr, alguma coisa assim. E aí antes do meio-dia eu já estava livre, então tinha, porque é obrigatório você ter um dia e meio livre ao pé. Pode ser um dia e meio de terça e quarta, pode ser quinta e sexta, sábado, domingo, mas aí cabe a você, mais ou menos, quando você está conversando com as famílias, a família mais ou menos vai te dar uma noção de como é que vai ser seu horário. Né? E eu já sabia que eu ia trabalhar um pouco aos sábados, pela manhã, mas eu teria o sábado à tarde e o domingo, e as noites e esse terça e quinta livre, né, para poder estudar e tal. E aí é mais ou menos isso. E aí cada família tem uma programação diferente, tem um horário diferente, sabe? Tem família que, tipo, só como a minha segunda família, por exemplo, eu acordava às 6, começava às 6h30, e eu tinha que preparar o café e a janta e o almoço das crianças para elas levarem para a escola, dar café da manhã. Aí o ônibus pegava elas na frente de casa, umas 8, mais ou menos, e aí eu ficava livre. E aí ficava livre de 8h30, mais ou menos, até 3. E aí era a hora que eu tinha que ir buscar elas na escola, trazer elas para casa, dar lanche, e aí elas tinham atividades extras em casa. E aí os sábados e domingo eu não trabalhava, né? Geralmente era raro eu trabalhar extra para essa família, porque eles só precisavam quando eu não estava. Quanto que era o salário, assim? Valia a pena, não o salário? Dá para fazer Então, muitas coisas? eu acho que isso mudou hoje, porque antes era 195, 197, alguma coisa assim. Era um quebradinho, assim, entre 90 e 195, 197, alguma coisa assim, e uns quebrados por semana. Geralmente as famílias pagam 200, né? E, mas isso, eu não sei se foram as empresas ou o que foi que teve, mas teve um processo contra essas agências de au pair aqui nos Estados Unidos, porque na verdade, esses 200 era o mínimo que você recebia para você cuidar de uma criança ou duas, alguma coisa assim. Mas tinha meninas trabalhando com 4, 5 crianças.
Então, você tem que pagar relativo com essa quantidade de crianças. Porque, assim, dentro do au pair, como você está morando com a família, você não paga por água, eletricidade, aluguel, comida, você não paga por nada disso. Nada relacionado ao seu trabalho você paga. Mas, por exemplo, se você vai usar o carro da família, você paga a sua gasolina. Se você quer comprar uma coisa diferente, você paga com seu dinheiro. Você quer fazer uma viagem, é seu dinheiro, certo? E aí, muitas meninas estavam trabalhando muitas horas, com muitas crianças, e ainda assim ganhando o mesmo valor de uma pessoa que trabalhava só com um bebê, 40 horas semanais, entendeu? Primeiro que tinha um limite, sempre teve um limite de horas, mas muitas famílias precisam de mais, muitas famílias abusam, tem sempre isso. E aí teve um processo, uma class action, né, que eu não sei exatamente como é que chama, um processo de classe, né, tipo, as au pairs, né, um grupo de advogados, né, representando as au pairs, processou alguma coisa aqui, alguma empresa, ou as empresas aqui nos Estados Unidos, e eu acho um acho muito grande, porque eu nunca fui atrás dessa informação, mas eu vou atrás dela, porque cabe até um vídeo lá no canal, porque eu acho que agora eles fazem baseado na quantidade de crianças que as meninas tomam conta, que elas trabalham, e eu acho que esse valor é um pouquinho maior. Mas é isso, é $200, eu sempre ganhei $200 por semana, mas eu tive uma família, essa foi minha terceira família, que eu cuidava de 2 crianças, uma bebê de 1 pouquinho e um menino de 4. E a mãe trabalhava muito, os pais trabalhavam muito, e elas precisavam que eu trabalhasse extra. E ela falava, Tássia, eu preciso que você trabalhe extra, vai trabalhar extra, mas eu vou te pagar. E ela me pagava, tipo, 10 ou $11 a hora a mais, né? O que era o minimum wage, né? O salário mínimo em horas na época. E eu aceitava, mas eu não era obrigada a entrar com aquela família, mas eu fui porque, dinheirinho extra, eu vou ter meu final de semana livre, não sei o quê. Eu ia poder ter o carro, poderia ter o carro, nunca tive o carro. Mas, enfim. Então, cada família tem um arranjo diferente, né? Tem um schedule diferente, mas o valor eu acho que teve essa alteração, sim. Mas na minha época era $200 para todas as meninas, independente da quantidade de criança, o que não é justo, né? E aí, por isso Que que é teve muito trabalho, né? Exato, imagina eu ganhar $200 para cuidar de um bebê só, enquanto eu tinha uma amiga que teve uma família que eu acho que ela trabalhou com 4 crianças. Eu não lembro se foi 4 ou 5, mas eu acho que era 5, mas tinha uma que não ficava com ela com frequência porque era mais velha, alguma coisa assim. Tinha muito. Imagine, tipo, é destoante se hoje, como babá, se eu trabalhar com 2 crianças, se eu trabalhar com 5 é um valor diferente, por que não com au pair? Né? Então, por isso que teve esse processo. Muitas au pairs receberam dinheiro, na verdade, né? Foi pago muito dinheiro. Eu só recebi $100, eu acho, porque eu não contribuí com minhas informações na época. Perdi um bom dinheiro. Mas eu tive amigas que foram recompensadas com $5 mil, $7 mil, por causa desse processo. E aí, acho que eles mudaram as regras e tal, né?